Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, onde é dito: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para nós começarmos a pensar nesse texto, vamos dar uma olhada breve no contexto em que ele está inserido. O contexto que ele está inserido é o momento em que Jesus está falando sobre as cidades impenitentes. São cidades que no passado elas cometeram um alto grau de pecado contra Deus e tiveram julgamentos da parte de Deus, como Sodoma e Gomorra, por exemplo. Só que nessa época que Jesus veio à terra para pregar a boa mensagem, ele também passou por algumas cidades, e essas cidades, elas ouviram o Evangelho, viram a obra da bondade, da misericórdia, da graça e do poder de Deus, mas elas não creram no Evangelho, não creram em Jesus Cristo, e porque não creram, Jesus diz que essas cidades também são passíveis de punição, assim como as outras cidades. Ele chega até a dizer que essas cidades que tiveram oportunidade, porque Sodoma nunca teve oportunidade de ouvir o Evangelho sendo pregado pelo próprio Deus encarnado, e essas cidades viram o Rei da Glória, ouviram Ele, usufruíram das bênçãos do poder dele, mas assim mesmo não creram. Então, porque eles não creram, eles seriam muito mais punidos do que, teriam um julgamento mais pesado. Essa que é a ideia de Jesus no termo sobre essas cidades. E aí, por conta de Jesus trazer esse conhecimento aos discípulos, aí Jesus ele faz uma breve oração muito interessante no versículo 25, ele diz assim: Por aquele tempo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então Jesus ele agradece a Deus porque essa manifestação de poder, de graça, de bondade e dessa mensagem que é o Evangelho, que é a Boas Novas, está sendo pregado nessas cidades, e são cidades pequenas, não são as grandes cidades dos grandes impérios do passado. E Jesus agradece a Deus porque essa mensagem e esse poder está sendo revelado a pessoas simples. Só que são pessoas simples que estão sobrecarregadas por conta de outras coisas. E no caso, são cidades que tinham judeus, e esses judeus colocavam cargas pesadas sobre o povo, que era a lei, um conjunto de regras, um conjunto de mandamentos, que eles não conseguiam cumprir. Jesus diz isso em certo momento das Sagradas Escrituras, mas eles exigiam que os outros fizessem, exigiam que os outros cumprissem esses mandamentos, e traziam cargas pesadas sobre essas pessoas. E diante dessa realidade, Jesus então faz um convite, que nós chamamos de convite da graça. E nesse convite da graça ele chama quem? Os cansados e os sobrecarregados. Aqueles que passaram a vida inteira carregando fardos pesados, que tinha sobre eles um jugo de servidão que fazia sofrer. E aí, porque eles estavam cansados e sobrecarregados, eles estavam caindo pelo caminho. Quantas pessoas não desistem da caminhada? Quantas pessoas não entregam os pontos, jogam a toalha, como é uma expressão muito usada, por conta de que tem responsabilidades muito grandes e não consegue dar conta, por causa de exigências muito pesadas que não consegue dar conta. Quantos casamentos não são desfeitos porque a mulher exige do marido certas coisas que ele não consegue dar conta, e vice-versa, que o homem também pede da esposa certas práticas, certas realidades que ela também não dá conta. Quantos filhos não querem abandonar os pais, sair de casa, porque não dá conta das exigências dos pais por serem duros? E isso colocando dessa perspectiva familiar. Mas existem pessoas cansadas e sobrecarregadas, por exemplo, de responsabilidades que tem no trabalho, ou porque às vezes é obrigado a trabalhar em 2 empregos, ou então como o Júlio, o pai do Cris, lá todo mundo deu o Cris, que tem 3 empregos, não é? Para poder dar conta de atender a demanda dessa vida que exige cada vez de nós, que a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquele outro, para ser feliz, porque se não tiver, não é feliz.
E aí fica se sobrecarregando, trabalhando 16 horas por dia. E uma das formas dessas pessoas sobrecarregadas e cansadas dessa lida, desse trabalho, desse labor pesado, é aquilo que vai descambar no burnout, um termo em inglês que está sendo muito usado no Brasil também, para esse esgotamento físico, emocional e até espiritual, por conta de estar sendo muito ativista, fazendo muitas coisas e não está dando conta. E aí tem uma hora, e o burnout, uma das características do burnout é a depressão, é muito parecido com a depressão. A pessoa fica realmente para baixo, abatida, ela fica sem energia. São pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, seja do trabalho, seja das exigências sociais, das exigências familiares, estão cansadas. E ainda por cima existem algumas religiões, existem algumas comunidades cristãs mesmo, que também colocam cargos pesados sobre as pessoas, que também exigem das pessoas muito mais do que elas poderiam carregar, e que é uma contradição, porque Deus, a partir de Paulo, diz que Deus nunca dá fardos que ninguém possa carregar, ninguém recebe um peso maior do que possa carregar, Paulo diz isso aos Coríntios. É uma contradição. Então a religião ou certas denominações dentro da igreja evangélica fazer isso. Existem igrejas evangélicas que têm no final da sua Bíblia um conjunto de regras adicionais, dizendo como ela deve se comportar, como ela deve se vestir, porque acha que a Bíblia não é o suficiente, talvez, não sei se é isso que eles pensam, mas existe isso. E para esses cansados, para esses sobrecarregados, há esse convite: vinde a mim, é o convite que Jesus faz. Eu estava procurando as palavras no original grego para tentar entender, e a palavra cansado no original grego diz kopiao, e é um termo usado para aquelas pessoas que trabalham com o corpo e que cansa, que fadiga mesmo, que ela fica exaurida, sem energia nenhuma. Por outro lado, sobrecarregado, que é portizo, fala de uma carga de responsabilidades. Enquanto cansado é aquele que tem uma vida fatigante, que tira as energias físicas, o sobrecarregado é aquele que tem responsabilidades que também sobrecarrega as suas emoções e o seu espírito. E Jesus está convidando os dois, porque geralmente, tanto os cansados como os sobrecarregados, às vezes ele é uma pessoa só que está com a mesma situação. E essa pessoa que está nessa mesma situação de estar cansada e sobrecarregada é convidado por Jesus. E é convidado por Jesus a fazer uma troca. E que troca é essa? A primeira troca que Jesus quer que eles troquem é o jugo. O jugo é um termo bíblico que eu acho que no Brasil é entendido mais como canga, que é aquele coisa que se coloca sobre os animais de carga, como boi, como jumentos, por exemplo. E essa canga, nele é amarrado ou uma carroça ou o arado para arar a terra. Então é um subjugo, não é? Coloca uma canga para subjugar o animal para que ele sirva para alguma coisa, sirva para algum propósito. Jesus quer que esses ouvintes dele troquem esse jugo, porque o jugo que está sobre eles exige dele um peso muito grande. Esse jugo está carregando algum fardo muito pesado. E como o jugo ele tem essa ideia de uma sujeição, de subjugar o animal, da mesma forma Jesus entende que as pessoas estão subjugadas, estão sujeitas a fazer certas coisas também. Às vezes a religião nos sujeita a viver de um certo padrão. Os casamentos sujeitam o cônjuge a viver de uma certa forma. Os pais sujeitam os filhos de certa forma. Os patrões e o mercado sujeitam as pessoas, as convenções sociais sujeitam as pessoas a viver um certo estilo e padrão de vida, a viver com um certo modelo de comportamento. Então essas sujeições, às vezes, elas ferem as pessoas. Ferem as pessoas. E a ideia de Jesus é que a gente troque esse jugo
que está ferindo, sendo pesado para arrastar, pelo dele. Ele vai dizer que o jugo dele é suave. O jugo dele não fere aquela pessoa por quem tem o jugo dele. Essa pessoa consegue dar conta daquilo a qual está sujeita. Agora, uma coisa muito importante para dizer também é que quando Jesus diz, recebam do meu jugo, levem do meu jugo, que ele é mais leve, Jesus está deixando claro que vai continuar existindo um jugo. Jesus quer que nós sejamos sujeitos a ele. Só que ser sujeito a Jesus é muito mais leve do que ser sujeito aos rudimentos desse mundo. E de qualquer outra convenção, de qualquer religião, de qualquer coisa que tente nos subjugar. O dele é completamente leve. É uma contradição vivermos um cristianismo que não tem um jugo leve como o de Jesus. E para nós que somos convidados por Jesus, é uma contradição a gente se sujeitar a certos jugos que são pesados demais e nos ferem. A gente não tem que viver sujeito a certos padrões que não traga para nós leveza, que não traga para nós alegria, que não traga para nós felicidade. A gente não é obrigado. De fato, a gente não é obrigado pelas convenções que o mundo coloca para nós. A gente é sujeito ao amor, à graça de Cristo Jesus. Porque os fariseus, principalmente, eles eram sujeitos à lei. Eles eram sujeitos ao pecado. No texto aqui nós vamos ter essa compreensão de que esse jugo, principalmente que os judeus colocavam, era a lei, e ainda por cima existia o pecado que se julgava as pessoas. E as pessoas assim ficavam sobrecarregadas da lei e do pecado. Jesus quer que a gente troque pelo jugo dele, que o jugo dele, ainda que tenha compromissos, mas é o jugo da graça. É um jugo diferente. E a graça, ela é curadora. A graça, ela é auxiliadora. A graça, em vez de a gente carregar ela é que nos carrega. Há muitos anos atrás, 2006, eu tive a oportunidade de participar de um retiro de espiritualidade. E eu conheci uma senhora que ela usou um termo que eu nunca mais esqueci esse termo. E sempre procurei estudar mais sobre esse termo, que ela dizia assim, viver na gratuidade. Viver na gratuidade é viver nessa leveza dessa graça que nos leva, que nos conduz, que nos dirige. E a condução do que Jesus quer nos conduzir é para bênção e paz. Lembra que Deus diz isso lá nos profetas? Eu sei que pensamento tem a respeito de vós, e são pensamentos de paz e de bênção sobre vós. A graça quer que a gente viva de forma abundante. A graça quer que a gente viva baseado na força e no poder de Deus. Então, vale a pena trocar por esse jugo de Jesus. Essa é a primeira coisa que ele quer que a gente substitua, o jugo. A segunda coisa que ele quer que a gente substitua também é o fardo. O jugo está carregando um fardo. O jugo está carregando algumas responsabilidades. Nós somos vocacionados por Jesus. E nessa vocação que nós recebemos de Jesus, que seria o nosso fardo, é um fardo que também é leve. Se o jugo é suave e não fere, o fardo ele é leve. A responsabilidade que Jesus coloca sobre nós como cristãos, para nós vivermos nesse mundo, ela não traz para nós peso, não traz sofrimento, não traz dor. Dá para carregar. Porque o que ele exige que nós façamos, ele mesmo coopera conosco. Então você descobre a sua vocação. Quando você descobre a sua vocação, você identifica que você tem um dom dado por Deus, para que você desempenhe a sua vocação com excelência e de forma auxiliadora. Deus te auxilia na sua vocação. Deus te auxilia a você cumprir o seu propósito nesse mundo. E aí cada um de nós temos que descobrir qual é essa vocação, que fardo é esse que temos que carregar. E o fardo da vocação, quando se descobre em Cristo, nos traz alegria, nos traz satisfação, porque é um trabalho que gera prazer. E é o que mais é pregado hoje nesses palestras de treinamentos
né, sobre carreira, onde as pessoas dizem assim que faça o que você gosta e nunca mais você vai trabalhar na vida, né, esses termos, né, de efeitos que os palestrantes usam, né? Faça o que você gosta, você nunca mais vai trabalhar na vida, porque quando você faz o que você gosta, você não sente como se fosse um peso. Você faz com prazer. E essa que é a ideia realmente, a vocação é isso, a vocação é a gente fazer aquilo que nos dá prazer, porque foi Deus que nos colocou esse prazer e essa vocação em nós. E geralmente você descobre a sua vocação quando você identifica uma coisa que você gosta muito de fazer e faz até com uma certa habilidade. Você não tem muita dificuldade para fazer. Então é um fardo leve, é um fardo prazeroso, é um fardo que traz alegria. E ainda por cima porque tem a graça que te potencializa. A graça de Deus potencializa para que a gente execute bem o nosso trabalho e desenvolva assim o nosso fardo da forma mais excelente possível. É uma troca que também nos dá prazer em trocar. Tanto trocar o jugo, quanto trocar o fardo. E aí Jesus finaliza de uma forma muito interessante, quando ele vai dizer, ainda no versículo 28, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Para que a gente consiga fazer essa substituição de jugo, de fardo, e essa substituição ela consiga ter êxito, para que a gente desenvolva agora uma vida com leveza, nós temos que aprender de Jesus alguma coisa, e ao aprender de Jesus a gente vai entender como viver uma vida leve. E as duas coisas que ele coloca de aprendizado dele é mansidão e humildade. Mansidão e humildade. Porque um trabalho que é sobrecarregado sobre você lhe estressa? Porque você se incomoda. Porque você não gosta de fazer. Porque você se aborrece. Quando você pega o jugo de Jesus e mantém um espírito manso, qualquer adversidade que venha dentro da sua função, você na mansidão consegue superar, você consegue ter resiliência. Quando você começa a assumir a sua vocação em Cristo Jesus, não vai ser mil maravilhas. Você vai continuar tendo adversidades, vai continuar tendo as pessoas difíceis, vai continuar tendo muita exigência sobre você. Mas porque você está fazendo alguma coisa debaixo da graça de Deus, fazendo uma coisa que você ama, e ainda por cima aprendendo a ser manso, você tem resiliência para poder superar todas essas dificuldades, superar todos esses bandos de exigência. Então a mansidão vai ser um ingrediente dentro desse propósito de carregar de ter um jugo que é o serviço de Cristo, e ter um fardo que é o trabalhar para Ele, de uma forma que você supera todas as coisas. Eu costumo dizer isso, que quando a gente vai fazer alguma coisa na igreja, e se esse trabalho que a gente vai fazer, um evento, qualquer coisa, está estressando alguém, melhor não fazer. Porque a obra de Deus não é para estressar a gente, mas é para trazer alegria e edificação para mim e para os outros que vão ser beneficiados. Quando a gente faz com amor, a gente faz com prazer. E aí, tendo o espírito manso, a gente supera as dificuldades que possam surgir. A gente supera as pessoas difíceis que estão dentro do processo. Moisés só conseguiu dar cabo da missão dele de colocar o pessoal à beira da terra prometida, porque ele foi um homem manso. Ele tinha dom, ele tinha capacidade, Deus tinha dado tudo isso a ele, né? Ele teve muitas intempéries, teve os próprios irmãos que queriam a vaga dele de líder, né? Você teve a família de Coré, que também questionou o trabalho de Moisés, de Arão, de Miriam. Então teve muita dificuldade, muita reclamação do povo, muitas exigências, mas ele conseguiu superar tudo, porque ele era um homem manso. A segunda coisa que Jesus quer que a gente aprenda com ele é a humildade, porque nós temos que entender que dentro desse projeto
que Deus tem para nossas vidas. Ele quer que a gente leve essa vida com leveza, e para poder ter leveza a gente tem que ter humildade. Humildade no sentido de que a gente nunca tem que se achar mais do que é, e nem se achar melhor do que ninguém também. Na primeira ocasião que 2 discípulos querem sentar uma à direita de Cristo, outra à esquerda, Jesus vai dizer assim que no mundo funciona dessa forma, mas no reino de Deus não. No reino de Deus, maior é o que é o mais humilde, maior é aquele que serve, maior é aquele que tira a roupa e coloca uma toalha, pega uma toalha também, uma bacia e vai lavar a pé das pessoas. Quem é humilde não fica esperando tapinha nas costas, não fica esperando bajulação, não fica esperando reconhecimento, não fica chamando as pessoas de ingrato. Um sério problema que acontece não só na igreja, mas na vida de muitas pessoas, é porque ela até dá duro, ela até faz muito esforço, faz até com prazer, mas ela fica esperando recompensas. É aquilo que Jesus usa figuradamente, né, dizendo que a mão direita faz uma coisa e quer que a esquerda, né, reconheça. E a ordem para nós é que a esquerda não sabe o que a direita está fazendo. Você tem que fazer em amor sem esperar nada de volta. E nem dar showzinho. Geralmente a pessoa gosta de fazer show, né? O que é o show? É fazer com que todo mundo veja. Tá vendo como eu sou bom? Tá vendo como eu faço? Tá vendo como eu trabalho? Tá vendo esse suor aqui? Se não fosse eu... Não é isso que Jesus quer. Para a gente viver uma vida de leveza dentro desse projeto, né, de vida, temos que ter humildade também. Quando a gente começa a trabalhar humildade, e é humildade de coração, Jesus fala, né? Quando é humildade de coração, a gente se contenta só pelo fato de estar fazendo, só pelo fato de estar servindo, a gente se contenta. A paga já é isso. Eu gosto muito, eu já citei, acho que alguma vez aqui, é uma obra do Francis Bacon, chamado Nova Atlântida. Eu gosto muito desse texto, é um texto pequeno, você acha na internet e você lê numa sentada porque é muito pequeno, é um conto, né? Formato de conto. E Nova Atlântida é o seguinte: certas pessoas do continente europeu, eles estão viajando de barco, e à noite cai uma neblina muito forte, eles não conseguem enxergar nada, ficam meio que à deriva. Aí até que eles veem uma luz, e nessa luz que eles veem um outro barco, que vem a eles e diz assim, e pergunta de onde eles são, e diz: olha, nosso rei quer conhecer vocês e falar com vocês. Aí esse pessoal conduz o barco desses europeus até uma ilha, e eles começam a ser servidos pelos moradores da ilha, pelos soldados do rei, começam a ser servidos. Aí esses europeus começam a ficar muito agraciados desse serviço, e eles dizem assim: nós queremos agradecer por tanta bondade, gentileza, solidariedade. Aí ele diz assim: não nos agradeça, porque nós já estamos sendo pagos. E aí os europeus não entenderam o que queria dizer isso. Aí ele vai dizer: o fato de estar servindo já é a nossa paga. E aí depois o resto do conto vai dizer o seguinte, que aquela comunidade daquela ilha, uma ilha desconhecida, que é a Nova Atlântida, é uma comunidade de cristãos, onde o rei é um rei cristão, e existe todo um sistema de filosofia cristã ali, e nessa filosofia cristã que regia o reino, a maior coisa que existia nela era o serviço. A filosofia do reino era servir uns aos outros. Então, quando servia, isso já era para ela o que ela realmente queria fazer. Então, ela não recebia pagamentos por isso, nem elogios por isso, porque para ela já era prazer de servir. A pessoa humilde de coração, ele entende isso. Então, quando ele serve em humildade, na posição dele, sem ambições, que sejam ambições ligadas a orgulho, ligada a egoísmo, ligada a altivez, a soberba, essas coisas. Porque a ambição, de uma certa forma, também é boa, né? Ambição, no sentido positivo da palavra, é quando você, por exemplo, é uma pessoa que almeja crescimento, tem sonhos que quer realizar. Então,
uma ambição ela pode ser vista de forma positiva também. Mas existe a de forma negativa, que é essa ambição de querer ser melhor do que as pessoas, ser prepotente em relação às pessoas, humilhar pessoas, puxar tapete de pessoas, né? E essa não é a proposta. A proposta é dessa ambição positiva de uma pessoa humilde, que a maior ambição dela é servir, a maior ambição dela é ser elogiado por Deus. E eu acho muito legal quando Jesus diz o seguinte, quando ele se refere aos fariseus, que os fariseus faziam tudo para se aparecer, né? Tudo para se exibir, davam um show. Quando iam orar, orava para poder se exibir. Quando jejuava, se jejuava para se exibir. Ele queria que as pessoas reconhecessem eles. Aí Jesus diz uma coisa muito interessante: eles já receberam a paga deles. Eles já foram recompensados pelo que eles fazem, que foi o elogio, o tapinha nas costas, o reconhecimento. E Jesus disse que esses não vão receber mais nada no reino dos céus. Então, para nós que queremos pensar que nem Jesus, vamos cultivar a humildade, porque tudo aquilo que a gente servir agora vai ser elogiado no céu, onde Jesus vai dizer: vinde bendito do meu Pai e entra no gozo do teu Senhor. Onde lá nós vamos receber os galardões. Mas só vai receber galardão lá quem foi humilde aqui. Porque se não foi humilde aqui e buscou reconhecimento e glória aqui, já recebeu aqui mesmo a glória e não vai ter mais nada para receber lá. Vai estar com a conta zerada nos céus, digamos assim. Então a nossa proposta é ter essa filosofia de Jesus, de poder trocar o jugo pesado das convenções sociais, familiares, religiosas, pela sujeição de Jesus Cristo. Trocar o fardo de um trabalho que não dá prazer, mas só que fere, que pesa, que traz sobrecarga para nós, pelo fardo de Jesus, que é uma vocação ligada àquela graça que supre a nossa necessidade, que supre as habilidades, porque a graça ela nos habilita, ela potencializa a nossa vocação. E aí aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. A gente trocando o jugo, trocando o fardo e aprendendo a ser manso e humilde, nós vamos conseguir viver uma vida de leveza. Amém? Oremos ao nosso Senhor.